De Ipaussu para a Rússia e para os gramados do leste europeu. Pouca gente sabe, mas um brasileiro nascido aqui em Ipaussu se tornou um dos estrangeiros mais marcantes da história do futebol belorrusso. Essa é a história de Edu, um jogador que levou o talento brasileiro para milhares de quilômetros de casa. Então vamos começar do Eduardo, um jogador de futebol, treinador de futebol. Muito prazer, meu nome é Pavel e hoje gostaria de conhecer você, a sua experiência na Rússia, como foi essa viagem. Agora vou pedir você se apresentar. Ok, obrigado. Pacha, né? Paulo. Sim. É um prazer receber você. Vou falar um pouco Eduardo, aqui no Brasil conhecido como Du, na Bielorrússia foi conhecido como, sou um ex-atleta profissional de futebol, Edu, em russo seria Edik. Praticamente, profissionalmente, eu fiz a minha vida como atleta profissional de futebol na Rússia. Tive uma experiência longa na Rússia durante 11 anos. E foi super bom para mim, uma outra cultura, uma outra vida. Tanto como já falei para você anteriormente, tenho hoje Rússia como uma segunda nacionalidade, né? Primeira Brasil e depois Rússia, Bielorrússia. Foi onde a gente teve maior experiência de vida, uma outra cultura, conhecemos outros países. Para mim foi super bom. Uma história de vida que ninguém vai apagar, né? Tá gravada na nossa vida até hoje. 11 anos você morou lá. Vamos começar desde o começo, né? Como tudo fluiu, como aconteceu que você viajou em um belo dia para a Rússia? Então, eu fui para a Rússia em 1998. Eu já era um atleta profissional de futebol e eu estava sem clube aqui no Brasil. E eu tive um convite de um empresário de Limeira que iria fazer quatro amistosos, né? 2 amistosos na Ucrânia, um no Cazaquistão e um na Rússia. E isso foi em junho de 98. E aí nós fomos para essa excursão e depois do último jogo, que foi em Sochi, na Rússia, eu recebi o convite de ficar em Vladikavkaz. Na época havia uma equipe chamada Alanya, uma equipe que em 95 tinha se tornado campeã russa. E eu recebi o convite dessa equipe do Alanya, que é um ex-jogador da seleção russa de futebol, Valery Georgievich Gazaev, né? Fui para lá e daí seguiu minha carreira lá. Nossa, que legal, interessante. Esse vídeo nós vamos mandar para ele vai lembrar você, com certeza, eu acho. Eu acredito que sim. Aí eu tive uma passagem também, né, pelo Anjin, Makhachkala, teve uma passagem pelo Krylia Sovieta, em Samara, e depois eu fui para a Bielorrússia em 2003, e de lá eu fiquei até 2009. Aí retornamos para o Brasil e hoje estamos aqui. Por viajar para a Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, para Cazaquistão. Você falou que você foi na Geórgia ou não? Só trabalhei com alguns jogadores georgianos, né? Entendi. Moramos perto ali, né? Que Vladikavkaz é mais perto da Geórgia. Mas assim, eu tive a experiência de conhecer muitos outros países, né? Tive na Letônia, Estônia. Bacana. Tive nas pré-temporadas também em toda a Europa ali. Alemanha, Itália, Portugal, Bulgária, Israel. Tive também em Chipre. Tive Emirados Árabes, né? Em Dubai. Equipe super internacional. Sim, foi uma experiência de vida muito boa. E quando você se enfrentou com cultura diferente, cultura russa, Bielorrússia, né, ucraniana, o que você achou? O que você sentiu? Né? Você falou de russo nesse momento? Não. Quando você viajou com a primeira vez, você pisou na terra, você não falou nenhuma palavra? Não? Nada? Eu não sabia nada. Quando eu fui para a Rússia, na excursão eu não sabia nada. Aí quando eu recebi o convite da equipe de ficar lá, e a gente foi aprovado e teve um contrato como jogador profissional. Aí as coisas foram mudando e eu tive interesse de aprender o russo. Acredito que aprendi um pouco. É um idioma difícil,
Difícil. uma cultura totalmente diferente, Diferente. um clima mais difícil ainda, Nem né? me fala. Então, foi uma coisa assim que... Só que eu tive o interesse de me adaptar, porque é eu que tinha que me adaptar à cultura lá. Então, eu acredito que foi bom. Aprendi o idioma, eu acredito que hoje eu falo e entendo o russo. Depois a gente Às vezes fico trocar. bastante tempo sem falar, mas dificilmente vai esquecer o russo. Mas você viajou com a sua família? Ou... Sozinho. Aí depois de ter acertado o contrato com a equipe, a família foi para lá. Entendi. Na época, em 98, eu tinha a minha esposa e minha filha tinha 2 anos. E elas foram para lá comigo e todo esse tempo que a gente viveu lá, elas viveram comigo lá. A gente vinha de férias todo ano. Mas como isso funcionou? Tipo, o clube pagou passagens para sua família ou como funcionou? Sim, era tudo em contratos, Em né? contratos. A gente firmava o contrato com a equipe, aí eles pagavam um apartamento, e a família ia para lá comigo e a gente... Legal. Foi Você muito não bom. se sentiu tão sozinho nesse ambiente, porque sua esposa, né, ficou com você. Sim. Você sentiu apoio, com certeza. Sim, e foi a pessoa que fez comigo lá, foi minha esposa, a pessoa que mais força me deu e sempre esteve do meu lado, e foi muito bom. É muito legal, porque trazer família, né, e também você tem sorte. Sorte e acho que bastante talento, porque, né, ser destacado em outro país, receber convite para jogar, né, em futebol em outro país, eu acho que, de verdade, você é bem profissional da sua área. Por exemplo, assim, ó, o atleta profissional, ele tem que estar focado todos os dias, né? Então, a diferença do Brasil, vamos pôr para a Europa, Europa, norte da Europa, né, Rússia. Então, a diferença é que o profissionalismo ele é um pouco mais firme, né, um pouco mais duro do que dentro do nosso país. Então, assim, a cobrança é muito maior. Então, e eu sempre tive a meta de sempre fazer o melhor. Então, a gente sabia que tinha dificuldade. Então, por exemplo, eu fui para um outro país, para uma outra cultura, um futebol diferente do futebol brasileiro. Eu tinha que me adaptar ao futebol russo. Mas eu também tinha que entender que eu era brasileiro e que eu tinha que... procurava fazer mais do que outros. Né? Então, assim, não tinha como eu ir para a Rússia e ser mais um. Ser um jogador comum. Eu tinha que fazer mais daquilo que eu podia fazer. Eu sempre, assim, na minha vida como profissional, como atleta, eu sempre, até mesmo aqui no Brasil, antes de ir para fora, mas aí, quando eu tive a oportunidade de ir para a Rússia, onde a gente fez um contrato profissional, mudou a história da nossa vida profissionalmente, a gente teve um foco maior, né, de trabalhar com mais resiliência, com mais... Sempre precisa ficar ligado, né? Sim, sim. E saber que o futebol profissional você tem que estar preparado sempre. Porque às vezes a oportunidade passa e... Sim. Então a gente... E principalmente ser profissional. Eu procurei no máximo fazer isso. E eu acredito que obtive resultado. Porque é complicado, né? Você precisava lidar com cultura nova, língua diferente, né? Jeito, às vezes, de jogar, né? Sim. Diferente. Você acha que lá a disciplina é um pouco mais forte que aqui? Sim. Muito mais. Muito mais? Sim. É que também, no Brasil, igual... No Brasil, toda criança, ela... Você pergunta para uma criança o que ela quer ser, ela fala que quer ser um jogador de futebol. Então, assim, o primeiro presente que às vezes uma criança, sendo homem ou menina, é uma bola de futebol. E a cultura nossa, o primeiro esporte nosso é o futebol. Então isso faz com que o Brasil surge mais atletas, né? Só que faltam muitas coisas assim para as equipes. Lógico, existem muitas equipes brasileiras de alto nível, mas eu acho que a Europa eles têm uma disciplina um pouco mais rígida do que o futebol brasileiro. Como foi a sua rotina? Eu tinha minha família que morava lá comigo, então treinava
Nos dias de treinamento a gente ficava na base dos clubes, né? Tanto do Alanya, em Samara, em Minsk. E nos momentos de folga, a gente tinha família que saíamos para os lugares, para os parques. Minha filha sempre gostou de parques. Uma rotina nossa era concentração de futebol, o tempo livre saía com a família. Minha filha sempre gostou de McDonald's. Então, quando nós tínhamos folga, era McDonald's. Entendi. Então, essa era a nossa vida lá. E às vezes a gente ia em alguns eventos, alguns teatros, algumas coisas assim, a gente também íamos. Muito legal, muito. Futebol, treino, concentração. E você tem uma equipe favorita na Rússia? Olha, eu vou falar assim, ó, todas as equipes que eu joguei, eu sempre torci em todas elas. Então, tanto no início meu na Rússia, que foi no Alanya, como no final, que foi no Dinamo Minsk, da Bielorrússia. Então, todos foram iguais. Tive momentos bons em todas. Eu acho que torci muito pelo Dinamo Minsk, né? Foi o final meu ali. E o Alanya também. E no Brasil? Eu sou São Paulino. São Paulino. Também muito interessante saber como você lidou, por exemplo, comida. Você sentiu falta, parte da alimentação lá na Rússia? Sim, assim que nós chegamos lá, um pouco diferente, né? Da maneira nossa de se alimentar. Mais tempero, muito mais. E agora, o que eu mais senti lá foi a falta de feijão. Fassole. Então eu senti bastante falta, mas depois foi se adaptando e todo ano que a gente vinha de férias, quando íamos para a Rússia, levávamos uma bolsa de feijão. Não durava muito, mas passava alguns meses. Mas você sentiu falta porque não tinha no mercado, ou do que tinha não foi tão gostoso? Havia feijão no mercado, mas não era da qualidade que nós tínhamos nossa, né? Entendi. E também o café. Sentimos bastante falta do café lá. Sim. Então nós levávamos um pouco nosso. Às vezes levava também para presentear alguns amigos. Com certeza você experimentou vodka. Eu não perguntei se você toma álcool. Eu tomo um pouco, mas assim, na época lá jogando eu não tomava. Hoje, depois de ter parado de jogar futebol, às vezes a gente toma uma dosinha ou outra, mas é pouco. Tem diferença entre cachaça e vodka? Tem. Uma cachaçinha boa também, ela é gostosa também. É verdade. Não muito. Um pouquinho, uma dose, acho que... Agora, é que o russo, né, a vodka é a cultura russa. Conhaque, vodka. É cultura russa, então... Sim. Mesma coisa quando alguém fala na Rússia do Brasil, eles têm uma ligação do Brasil que é samba, futebol, carnaval, café. Então a Rússia é vodka. Qual a sua comida preferida na Rússia? Eu gostava muito da sopa. Sopa? Borsch. Nossa. Essa era a melhor de todas. Sim. Porque a Rússia, como nós temos o arroz, a Rússia tem a batata. Batata. Seria kartoshka. Tá certo. Tinha pelimenia, também gostava muito. Adoro. Sim. São muitas coisas. Depois tem as partes de laticínios, né, que era tuvora, kefir, smetana. Sim, sinto saudade. Sim, eu também sinto. Sirok também, muito bom. Sim, é verdade. Você falou que você prefere tomar café, né? Sim. Porque na Rússia, normalmente, o povo toma chá. Sim. A Rússia é muito chá, né? Eu, às vezes, tinha alguns amigos que frequentavam a minha casa, e como a gente fazia café, eles tomavam pouco, porque falava que acelerava o coração. Eu, particularmente, tomo chá também, mas eu gosto muito mais do café. Agora também, eu tomo café bastante. Às vezes tomo chá, só que chá no Brasil é diferente. E café é diferente também. Sim. Lá na Rússia, as pessoas compram esse café expresso, granulado, não é? Granulado, sim. Muitos amigos brasileiros já me perguntaram sobre ursos. Será que o urso anda na rua? Você já se enfrentou com urso na rua? Não. O que a gente só enfrentou mesmo é o frio, né? O frio. Qual a temperatura menor você enfrentou? Jogando futebol e trabalhando em treinamentos,
Já joguei em temperaturas de menos 15, menos 18, menos 10. Eu enfrentei em Minsk a temperatura de menos 27 graus, a menos 31. Super difícil. Super difícil. Imagino. Uma semana onde a cidade literalmente parou. Eu achei que foi o momento mais difícil ali, de frio. E para se jogar futebol, para treinar também com a temperatura negativa, é super difícil. Mas a casa que vocês alugaram, a casa foi bem preparada para frio. Nós vivíamos super bem. Dentro de casa, podíamos ficar de manga curta. Então, assim, o difícil e o extremo é só fora das residências, né? Então, o sistema de calefação nos prédios, nos apartamentos, nas casas, sempre foi muito bom. É difícil o inverno, mas ele tem a preparação para isso. Por exemplo, eu odeio de frio. Eu não gosto de frio. E quando eu cheguei no Brasil, eu pensei, Brasil sempre tem sol, sempre calor, quente. Só que quando a temperatura baixou até 3 graus, no primeiro ano quando eu cheguei em Niposul, eu sofri pra caramba. 3 graus aqui em Niposul, com umidade dentro da casa, nossa, é muito frio, muito desconfortável. Só que tempo curto. Sim. Na Rússia, quanto tempo você se enfrentou com frio? Acho que mais que 4 meses. Sim. 4, 5 meses a temperatura, né, bem baixa. Sim. E também lá, por exemplo, no verão, às vezes é o dia quente, mas à noite a temperatura cai um pouco, meio extremo, né? E muito rápido, né? O verão é muito rápido lá. E se nós vamos voltar para futebol, como você foi recebido dentro do cada equipe onde você jogou, cada time? Eu não tenho muito que achar dificuldade, porque eu procurei o mais rápido me adaptar à equipe. Mas a gente foi recebido muito bem nas equipes. Então, assim, em todas as equipes, lógico, tem um pouquinho de rejeição por alguns, mas depois, profissionalmente, quando o pessoal vê que você está ali, porque às vezes alguns atletas acham, tá vindo para tomar o espaço meu. Realmente eu estava indo para trabalhar. Então eu não poderia ir lá e não jogar, eu teria que ir lá e jogar. Você está falando sobre, tem uma palavra em português, inveja? Concorrência? Mais ou menos, a concorrência. Né? Porque às vezes chegava no clube, nem todos estavam contentes com você no clube, por quê? Porque a preocupação de você tomar um espaço. Mas a vida ela é assim, você tem que lutar por aquilo que com certeza, que você está fazendo. Mas em relação ao clube, aos dirigentes do clube, o presidente, torcedores, assim, eu sempre fui muito bem tratado, principalmente por torcedores e por dirigentes de clubes. Foi muito bom. Em todas as equipes, todas. Você tem alguns amigos na Rússia até agora? Sim, tem alguns amigos na Rússia, tem alguns amigos na Ucrânia. Na Bielorrússia, eu falo recentemente e nunca esqueceu, nas datas de aniversário. Inclusive, meu amigo também chama Pasha, ele é de Minsk, a gente se fala todo ano. Aí teve vários atletas, tem muitas pessoas que às vezes me mandam um oi, a gente não fala muito, mas eu tenho um pessoal que é da Ucrânia, né? Nikolai, quando teve a guerra agora, ele ficou um pouco afastado, mas ele vinha todo ano para cá, vinha para Ourinhos. Na verdade ele vinha para ver atletas no país e ele sempre vinha aqui em Ourinhos. Provavelmente esse ano ele deve vir. Ele vem aqui em Ourinhos, a gente joga um futebol. Ele fala português? Fala pouco, mas fala português. Nossa, que mundo louco. Nunca pode saber onde você vai encontrar certas pessoas que vão virar amigos. Em Vladikavkaz, hoje ele não é mais... Teve o início que nós chegamos em Vladikavkaz, tinha um intérprete que falava... Na verdade ele não falava o português, ele falava espanhol. E eu conhecia um pouco de espanhol, porque eu vivi 5 meses no México, em 97, antes de ir para a Rússia. Então aprendi um pouco de espanhol. Hoje ele não é mais vivo, só que ele se chamava Murat. Ele é de Vladikavkaz. Foi o início do intérprete que trabalhou com a gente lá. E em Moscou, quando eu fui para a excursão em 98, tinha
O intérprete chamava-se Slava. Uhum. O Slava viveu muito tempo aqui no Brasil, então falava super bem o português. Olha, que você tem experiência muito ampla. Você morou na Rússia, você tinha contato com várias culturas, na verdade, né? Tinha uns africanos. Tem um amigo que se tornou muito amigo, a gente até às vezes se fala, ele é de Gabão, Bruno. Uhum. O nome dele é Bruno, ele é de Gabão. Jogamos juntos no Dinamo Minsk. Tinha lituano, tinha georgiano, tinha vários atletas que a gente teve o privilégio de conhecer, e alguns até hoje são amigos de... Até agora, né? Até hoje. Você jogou em vários clubes. Por que você voltou? Isso foi decisão sua ou tipo o contrato acabou e você voltou para o Brasil? Sim, o meu contrato acabou com a equipe. Quando eu retornei ao Brasil, eu mantive com a equipe do Dinamo Minsk uma parceria de formação de atletas. E nós tínhamos aqui em Ourinhos uma escola de futebol que formavam os atletas e encaminhavam para eles. Inclusive alguns atletas de Pau Sul, né, que no caso foi o Adriano, foi o Tchunico, que é o Bruno, né, o Wesley. Aí teve outros meninos aqui de Ourinhos, teve outros meninos de Presidente Prudente, e assim nós encaminhamos alguns jogadores para eles. Alguns jogaram profissionalmente lá, fizeram um período de carreira, outros deram sequência na carreira em outros países, mas foi muito bom. Aí depois esse contato foi terminando, e hoje eu sigo a minha vida aqui como professor de futebol. Trabalho com crianças, com alunos de 9 a 14 anos, e também trabalho como captador de atletas para alguns empresários que a gente tem contato, firmado com alguns empresários, e alguns amigos ainda da Rússia, da Ucrânia, que pedem jogadores, pedem informação de jogadores, a gente procura passar para eles e às vezes dá certo algumas coisas. Legal, então você continua a seguir esse caminho. Continuo, e acho que futebol é difícil. Ainda jogo futebol até hoje, veterano, né? Mas dificilmente eu vou fazer alguma outra coisa. Eu vivo a minha vida, mas o futebol faz parte, eu trabalho com isso. Na sangue, dentro. Sim. O que você pode recomendar para alguns jogadores novos, né, para conquistar, para ter essa oportunidade de viajar? O que precisa fazer? Assim, ó, eu falo com relação ao futebol, porque a partir do momento que você vê um garoto que ele tem um potencial de se tornar um atleta profissional, e ele entender o futebol como uma profissão, dificilmente não vai dar certo para ele. Quando ele entender isso e for um menino aplicado, disciplinado, porque assim, muitas pessoas às vezes vai falar do futebol, futebol é fácil. Futebol ele não é fácil. Existem muitos meninos aí que não seguiram carreira e são talentos, mas é porque talvez atravessou alguma dificuldade e não quis mais. E realmente futebol, você vai ter dificuldade, como você tem dificuldade em qualquer carreira. Qualquer segmento da vida você tem dificuldade. E no futebol não é diferente. Então às vezes hoje não vai dar certo, mas você tem que acreditar que amanhã vai dar certo. Se não deu, você tem que acreditar que depois vai dar certo. Então você tem que persistir. Persistir, às vezes você pode não conquistar aquilo que você deseja, mas você vai chegar perto. Entendi. Agora, se você deseja e na primeira dificuldade você já desiste, aí não tem jeito. Aí você tem que ter uma disciplina e trabalhar. O jogador de futebol ele tem que gostar de treinar, ele tem que ter disciplina. E a vida você não pode ter uma mala de desculpa, né? Às vezes tem que ser de você tem que fazer as coisas. Você não tem que transferir para outros. Porque às vezes não deu certo uma coisa, a gente acha um culpado. Não deu porque o treinador não gosta de mim, lá treina diferente. Então essas coisas você tem que enfrentar e conquistando dia a dia. Precisa ter responsabilidade, sim, né? Persistência. Persistência, né?
E acreditar. E acreditar. Porque se você não acreditar naquilo que você quer, Uhum. quem que vai acreditar para você? Eu acho que você é um bom exemplo para os seus alunos. Eu treino crianças de 9 a 14 anos. И agora vamos bater um papo um pouco em руссо. Sim. Что бы ты сказал друзьям из России сейчас? Какое сообщение ты бы им хотел отправить? Ну, как я могу сказать, все друзья, которые, ну, на это время, которое я жил в России, как Владикавказ, Самара, в Минске, все друзья, которые со мной там играл в футбол, жил с день, я никогда буду забывать это. Можно не поминать все, все равно люди, которые слышат меня, я думаю, знают, что это я разговариваю. Это тоже точно мое сердце. Я никогда буду забывать все. Потому для меня было очень важно для моей жизни. Не только для моей жизни, и моя семья. И я очень рада, как это честно для моего сердца. Никогда забывает это больше. De verdade, esses 11 anos que você aprendeu a língua com nível suficiente para comunicar, eu acredito que seus amigos, se eles vão ver, né, se vão conseguir escutar você, eles vão ficar felizes, de verdade. Я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо большое за это, как назвать, интервью, правильно? Sim. Иногда там с друзьями разговариваю по телефону, все равно как разговаривать там на интервью, или это сложно. Это сложно. Все равно я скажу тебе спасибо за этот момент. Я говорю тебе спасибо, для меня большая честь, большая честь разговаривать с тобой сегодня, здесь, в твоем прекрасном доме, разговаривать о футболе, о твоей жизни, твоей истории. И это очень приятно, особенно здесь, в регионе Ориньюс и Паусу. Не так много людей, кто говорит по-русски, кто путешествовал в Россию. И это большая удача, большая удача. Muito obrigado. Спасибо. Спасибо большое. Это первый момент. Я думаю, еще будешь. Com certeza. Совершенно точно. Obrigado. Obrigado.